Ana Cláudia tomou posse no dia 3 de fevereiro. O mandato é por 4 anos, com possibilidade de reeleição pelo mesmo período. Ana Cláudia diz que não foi nada fácil chegar ao topo na unidade de ensino aqui de Matão. Ao longo de 2 décadas de prestação de serviços, ela fez de tudo e aproveitou para enriquecer o currículo. Formada em processamento de dados, ela deu aulas na ETEC, onde chegou a coordenadora pedagógica. Ana Cláudia é graduada em pedagogia e fez pós-graduação em sistema de informação e mestrado em educação escolar. Com essa experiência e com esse histórico, aqui dentro da própria ETEC de Matão, Ana Cláudia, super credenciada a assumir a direção da escola. Porém, assumiu já com um desafio que é lidar com a pandemia logo de cara, né, Ana Cláudia? Pois é, Esteves, é um desafio são vários desafios, né? Então a gente sabe que a escola técnica ela tem o diferencial da gente ter os laboratórios e os alunos terem oportunidade aí de estar fazendo as aulas práticas. E, no entanto, diante dessa situação de pandemia, a gente está impossibilitado de vir para a escola, né? Então, mas em contrapartida, a gente tem o portal, as aulas continuam no formato remoto, né? Que não é o ideal? Não seria o ideal, mas é o que a gente tem para hoje, né? Como dizem. Mas o Centro Paula Souza ele se preocupou de fazer uma parceria com a Microsoft e a gente usa esse portal para que as aulas ocorram e os professores se reinventando, né? Então, o aluno não pode vir aqui usar um painel eletrônico, então a gente tem usado simuladores, né? Ou seja, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Agora, ao contrário do que muita gente possa imaginar, né, Ana Cláudia, a direção da ETEC, o diretor da ETEC ou a diretora não é nomeado. Tem um processo que é meio que parecido com uma eleição, né? Isso, exatamente. Então, para você se tornar um diretor, né, uma diretora de ETEC, você tem que ser um professor contratado por tempo indeterminado, abre-se um processo seletivo, a pessoa se inscreve, realiza uma prova, passa por entrevista e, estando habilitado para isso, ele pode concorrer ao processo de eleição na escola, né? E aí é o que aconteceu, as pessoas se inscrevem, podem ser professores da ETEC da cidade, no caso pode ser professores da ETEC de Matão, ou pode ser professores de outras ETECs também. Nesse processo nós tivemos 7 candidatos, tivemos candidatos de ETEC de Mirassol, de São Carlos, Ibaté, Araraquara, de Matão, de Monte Alto. E aí correu o processo, a gente fez a campanha, tudo online, que foi um outro diferencial, que até então era tudo presencial, né? E apresentamos as nossas propostas e aí depois aí teve a votação. E você foi escolhida. Sim, e quem vota são alunos, professores e funcionários. Eu tive 44,8% dos votos, né? E depois disso, os 3 primeiros classificados montam uma lista tríplice que vai para a superintendente fazer a escolha, professora Laura Laganá. Então é complicadinho, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. O desafio já começa aí, né? Aí depois tem o desafio do dia a dia na escola. E desafio que não falta início de nova função na carreira. Ana Cláudia pretende encará-los se utilizando de ferramentas modernas de gestão e com as portas abertas sempre ao diálogo. Já faz 22 anos que eu trabalho aqui na ETEC e eu gosto muito de escola. Eu gosto de trabalhar com as pessoas e eu acredito que a escola é um local que pode transformar a vida das pessoas, desde que elas estudam. Ele é um exemplo de vida. Eu sempre estudei e trabalhei desde os 15 anos e durante esse tempo eu conquistei muitas coisas, tanto profissional quanto pessoal. Então eu vejo a escola como uma oportunidade para as pessoas. E aí eu me candidatei pensando nisso. Eu falei assim, então eu como diretora, eu posso fazer a diferença junto com a minha equipe, né? Então eu dividi meu plano de gestão em 4 pilares, que seria a gestão de pessoas e de comunicação, que eu acho que a comunicação ela é imprescindível em qualquer local e numa escola não é diferente. Então eu quero assim fazer uma gestão mais próxima das pessoas, de alunos, professores, funcionários, pais de alunos, ouvir as sugestões, quais são as propostas de melhorias
eu acho que essa aproximação, ela faz com que a pessoa se sinta bem de estar aqui, né? Eu gostaria que ela sentisse a escola como um pertencimento, um orgulho de estar na escola, né? Na escola técnica. E então, a primeira proposta seria essa, assim, bem resumidamente, né? A segunda proposta seria a gestão administrativa e pedagógica. Então, é oferecer condições de trabalho para professor. Por quê? Para que a gente possa dar uma boa aula, uma aula de qualidade, principalmente numa escola técnica, a gente tem que ter equipamentos, a gente tem que ter uma estrutura adequada, né? Então, o Carlos, o antigo diretor, ele já conquistou muitas coisas, ele reformou essa escola, então, em termos de estrutura, a gente tá legal, né? Tá bacana, a gente tem essa condição, só que a gente sempre tem que procurar coisas novas, equipamentos, ar-condicionado nas salas, né? Oferecer essa condição para que o professor possa se sentir em condições de oferecer uma aula de qualidade para o aluno. A terceira gestão seria a gestão de alunos, né? Então, a escola só existe se existir alunos. Então, ele é o nosso ponto principal. Então, aqui a gente prepara o aluno para o mercado de trabalho, por ser uma escola técnica, e prepara para a faculdade. Ou para os dois, assim como aconteceu comigo, né? Sempre trabalhei de dia e estudei à noite. Então, a escola oferece isso. E a última seria a gestão financeira, né? Fazer parcerias com empresas, para que o aluno consiga estágio, consiga emprego, ou consiga abrir seu negócio, né? Então, resumidamente, seriam esses 4 pilares aí. Um dos seus pilares é a comunicação entre a escola, alunos e os pais dos alunos. Tem algumas mães que reclamam que não puderam fazer a matrícula dos seus filhos, mesmo eles tendo passado no vestibulinho. O que você tem a dizer para essas mães e para as demais que, porventura, tenham filhos que queiram participar de processos seletivos futuros? Sim. Então, só para você ter ideia como que funciona, como que um aluno consegue ingressar aqui na ETEC. Ele tem que participar de um processo seletivo que a gente chama de vestibulinho. Esse vestibulinho, por conta da pandemia, ele não está sendo mais presencial, então todo o processo é online. Então, o aluno se inscreve, existe lá um site, né, o vestibulinhoetec.com.br, o aluno se inscreve, escolhe o curso, e aí depois foi feito por análise de histórico escolar. Então, antigamente era feita uma prova presencial, agora o aluno tinha que inserir os documentos, o histórico, e através da média da nota de matemática e português, ia se classificando, porque o vestibulinho, ele não é eliminatório, ele é classificatório. Então, as pessoas que tiveram melhores médias dessas 2 matérias foram ficando em primeiro lugar. Então, exemplo, o meu filho prestou para um curso lá de ensino médio com informática para a internet e tem 40 vagas. Só que nós tivemos mais de 100 inscritos. Então, classificou os primeiros. E aí a gente fala da primeira chamada. O que é a primeira chamada? Se a gente tem 40 vagas, é oferecido para os 40 primeiros inscritos. Só que, quando o candidato faz a inscrição no site, tem um manual que obrigatoriamente ele tem que ler. Por quê? Como a gente não está presencial, é tudo online. Então, a pessoa tem que ler as regras, tem que saber das datas, principalmente o prazo, né? Então, eu acho que deve ter acontecido isso, viu, Esteves? Eu acho que o filho deve ter passado, só que eles devem ter perdido o prazo. E como que ocorre a matrícula? A matrícula, quando o candidato faz a inscrição, ele cadastra um e-mail. E a empresa que faz o vestibulinho entra em contato com o aluno por e-mail. Então, por exemplo, no manual, já está falando que a gente não vai entrar em contato por telefônico, porque são milhares de inscritos, não, seria inviável, não tem como, então a comunicação é muito por esse meio, né? Provavelmente, eu não sei, talvez essa mãe poderia vir falar comigo, explicar direitinho a situação, mas às vezes o e-mail cai na caixa de spam, que ela pode não ter visto, ou ter perdido o prazo, né?
Mas, só para você ter ideia, nós fizemos mais de 350 inscrições, matrículas, e nós tivemos o quê? 6 reclamações. Então, com isso, a gente consegue perceber que o problema não é do sistema. Foram 6 casos assim muito pontuais, né? Então é isso, sabe? Então, nesse caso, depois que passou o prazo, já vai correr na lista. E o processo é público. A gente tem que, não tem aquele negócio de dar aquele jeitinho brasileiro. Quem fez a matrícula não tem mais como retroceder, né? Isso, porque aí vai correndo a lista, né? E aí a gente tem que sempre pensar na lisura. Então, regra, a gente vai seguindo regra, porque tem pessoas esperando por isso.